Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática e nesta semana nós iremos resolver algumas questões relacionadas à função seno. Vem comigo! Então, para a nossa primeira questão, diz o seguinte o enunciado. Construa o gráfico da função f de x igual a 2 seno de x menos 1. Primeiramente, a gente tem que observar aí o plano cartesiano, ok? E no plano cartesiano, nós temos os valores do eixo x, que são π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses são os valores base que nós iremos utilizar. E no eixo y, os valores normais positivos para cima e negativos para baixo. E aí a gente começa com a ferramenta, a tabela. Nessa tabela, a gente vai inserir os valores do eixo x, que é o domínio da função, e para obter os valores da imagem, que são os valores de y. Já substituindo ali na função com o zero, ok? 2 vezes o seno de zero menos 1. O seno de zero é zero, então fica 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero, sobrando aí para nós menos 1. O próximo valor é π sobre 2. Substituindo na função, fica 2 vezes o seno de π sobre 2, menos 1. O seno de π sobre 2 é 1, ok? 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 dá 1 positivo. O próximo valor é π, 2 vezes o seno de π menos 1. O seno de π é 0, está em destaque em vermelho. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 1 dá menos 1. 3π sobre 2 é o próximo valor. 2 vezes o seno de 3π sobre 2 menos 1. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 dá, então, aí menos 3, ok? E o último valor a ser considerado é 2π, que é o período da nossa função. 2 vezes o seno de 2π menos 1. Seno de 2π é 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 1. E aí, o que é que a gente pode observar? Que há uma repetição de valores em 0, π e 2π. Por que há essa repetição? Pois, de acordo com o círculo trigonométrico, a gente sabe que o seno nesses valores vai ser 0. O seno em π sobre 2, ou seja, 90 graus, ele vale 1 positivo. E o seno em 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, ele é menos 1. Então, é importante a gente decorar essa sequência, ok? Decorar, memorizar, aprender. O que importa para nós é que os valores aqui dos pares ordenados serão 0 e menos 1, π sobre 2 e 1 positivo, π e menos 1, 3π sobre 2 e menos 3, e 2π e menos 1, ok? Observando aí o gráfico, nós temos o seguinte desenho, é uma curva senoide, que vai marcar lá 0 e menos 1, π sobre 2 e 1, π e menos 1, 3π sobre 2 e menos 3, e 2π e menos 1. O ponto máximo desse gráfico é 1 positivo em y, e o ponto mínimo é menos 3 em y também. A primeira ondinha, ok? Essa primeira onda, se ela for para cima, quer dizer que é uma função positiva ali no 2. Se essa primeira ondinha fosse para baixo, a primeira curva, né? Quer dizer que o 2 ele é negativo, ok? Então, são particularidades que a gente pode observar aí nesta função. Se a gente fosse fazer também aí a questão do valor máximo e mínimo da amplitude, ó, seria 1 menos menos 3, que daria 4, né? Isso, 1 mais 3, 4, dividido por 2. Então, a gente pode observar que dá 2 ali junto ao seno de x. Então, são pequenas situações que a gente vai colocando em prática, ok? Eu não abro mão, e eu também queria que vocês não fizessem isso, de utilizar uma tabela. A tabela ela é uma ferramenta magnífica e serve para nós observarmos melhor a resolução e os pares ordenados. Beleza?
Qualquer dúvida, pode me procurar aí nos comentários ou nas redes sociais, beleza? Próxima questão diz o seguinte: um determinado objeto de estudo é modelado segundo uma função trigonométrica f dos números reais para os números reais, sendo parte do seu gráfico representado na figura aí da sua tela. Olha aí, o gráfico bem bonitão, uma curva senoide, primeira onda para cima, a gente já sabe que é positivo, ok? Usando as informações dadas nesse gráfico, pode-se afirmar que a função f é definida por alternativa A, B, C, D ou E. Vamos, então, fazer a análise desse gráfico. Aqui a gente não vai construir o gráfico, porque já está pronto, óbvio, e nem precisamos de uma tabela. Poderia ser resolvido através de uma tabela, sim, mas aqui a gente analisa os pontos principais. Então, vamos lá. Ó. O ponto mínimo desse gráfico é 0, ok? O ponto mínimo da curva senoide é 0. O ponto máximo dessa curva senoide é 4. Olha aí, é onde ele alcança o ponto máximo em y. E esse gráfico, essa curva senoide, ela teve um deslocamento vertical. Como assim deslocamento vertical? É quando o gráfico ele sobe demais ou ele desce de acordo com o eixo y. Esse deslocamento vertical é uma curva. A curva senoide ela é adicionada a algum valor ou ela é subtraída a algum valor. Para ela ter um deslocamento vertical para cima, eu teria que adicionar algumas unidades. Para ter um deslocamento para baixo, deslocamento vertical para baixo, eu teria que subtrair. E aí, observando o deslocamento vertical, é 2. Então, eu já sei que na função a gente vai somar 2. Se a gente vai somar 2, a letra A e a letra C estão eliminadas, ok? Então, vamos lá, análise completa aqui. A função f de x ela vai ter y máximo menos y mínimo dividido por 2, ok? Mais o seno de x, mais o deslocamento vertical, beleza? Aí a gente vai ter 4 menos 0, ponto máximo, ponto mínimo, ok? Dividido por 2, isso é a amplitude do gráfico, tranquilo? E aí, 4 menos 0 é 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 seno de x mais 2 é a nossa alternativa correta, beleza? Uma análise bem simples e bem fácil, de acordo com a aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, então corre aí no YouTube e procura a aula sobre função seno, que eu também explico sobre essa amplitude. Máximo menos o mínimo, dividido por 2, mais o deslocamento vertical, é a construção da nossa função. Uma análise simples de gráfico, ok? Terceira questão diz o seguinte: em determinada cidade, a concentração diária em gramas de partículas de fósforo na atmosfera é medida pela função C, em que C é regida pela variável aí T. Então, C está em função de T. Essa função é 2 seno de πt sobre 6 mais 3. É uma função seno em que a gente tem 2 seno de π vezes t, que é o tempo, dividido por 6 mais 3. Como o texto continua, t é a quantidade de horas para fazer essa medição. Quando t é igual a 12, quantas gramas de fósforo foram observadas? Então, onde tiver na função t, a gente vai substituir por 12, como o enunciado pede para que seja feito. É um valor numérico em que a gente vai substituir t por 12. Então, ó, tá lá a função c de 12, estou trocando aí o t pelo 12, ok? 2 vezes o seno de π vezes 12, ali tinha um t também, dividido por 6, mais 3. Aí agora, ó, 12 dividido por 6, estou respondendo primeiro dentro do parênteses, 12 dividido por 6,
dá 2. 2π, ok? 12 dividido por 6 dá 2π. E agora sim a gente vai achar o seno de 2π. A gente vai achar o seno de 2π. De acordo com a tabela, o seno de 2π é zero. Olha aí, ó, na sua tela, de acordo com a tabela. Essa tabela eu também divulguei no vídeo anterior, ok? Então, seno de 2π sendo zero, a gente substitui, ó, e vai ficar 2 vezes 0 mais 3, ok? Houve um errinho de digitação, eu repeti aí, mas não tem problema, ok? 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3. Então, a quantidade de gramas de fósforo observado foram de 3 gramas de fósforo nesta cidade, ok? Quando o tempo é de 12 horas, ou seja, ao valor aí de t igual a 12. Uma substituição bem fácil e simples, ok? É só dividir, achar o seno de 2π, que foi zero, de acordo com a tabela. Por isso que é importante você decorar, memorizar e você aprender essa tabela. Seno de zero é zero em números reais. Seno de π sobre 2 é 1 em números reais. Seno de π é zero em números reais. Seno de 3π sobre 2 é menos 1 em números reais. E 2π, o seno, é zero em números reais. Basta você ligar-se nessa tabela e aí você trabalha bem com os valores. Se tiver um valor antes multiplicando, multiplica. Se tiver um valor depois adicionando ou subtraindo, você trabalha sempre com base nessa tabela. Beleza? Curtiu? Vamos lá para a próxima. Quarta questão diz o seguinte: qual é a representação gráfica da função trigonométrica f de x igual a seno de x mais 1, em que o domínio é 2π? Essa foi uma questão do SAEP, Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, do ano de 2016, em que pede para você analisar os gráficos e dizer qual deles representa a função seno de x mais 1. Tem algumas particularidades que é interessante a gente observar. Primeiro, nessa função, houve um deslocamento de mais uma unidade. Então, quer dizer que o deslocamento em y foi para cima, mais 1. E só com esse deslocamento de mais 1, a gente já pode eliminar os gráficos que não serão a resposta, ok? Mas a gente pode analisar aí a tabela do seno e construir a nossa própria tabela, ok? Construindo a nossa própria tabela, o domínio é zero, o seno de zero é zero. 0 mais 1 dá 1 na imagem. O domínio é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, 1 mais 1 dá 2 na imagem. O domínio é π, seno de π é 0, 0 mais 1 dá 1 na imagem. 3π sobre 2 é o domínio, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 mais 1 no conjunto imagem dá 0. O domínio é 2π, seno de 2π é 0, seguindo aí a nossa tabela, 0 mais 1 no conjunto imagem vai ser 1. Então, a sequência do y vai ser 1, 2, 1, 0 e 1. Ou seja, essa função ela teve um deslocamento vertical de mais uma unidade, ok? Essa função ela foi deslocada para cima. A letra A poderia ser a resposta? Sim, mas ela não sofreu deslocamento. Por quê? Ela começa no ponto 0 do y. A letra B poderia ser a resposta? Não, porque não é uma curva senoide, ok? Não tem nada a ver com a curva senoide na letra B. A letra C poderia ser a resposta? Talvez, mas ela sofreu um deslocamento vertical para baixo. E veja que ela começa ali entre 0 e menos 1, ou seja, na metade, né? Ali mais ou menos
A letra D poderia ser a resposta? Poderia não, ela é a nossa resposta, pois o primeiro valor é mais 1 no y, sendo que a função sofreu um deslocamento para cima. E a letra E poderia ser a resposta? Poderia, mas como a gente observou aí, ela não começa no ponto 1. Então, a única alternativa aí que é válida é a letra D. Eu fiz a tabela apenas para a gente ter uma segurança maior, mas apenas com a análise dos gráficos a gente já tinha respondido essa questão. Função seno de x que teve um deslocamento de uma unidade no y para cima, ok? A amplitude aí do gráfico vai ser 1, porque pega o ponto máximo, que é 2, subtrai pelo ponto mínimo, que é 0, 2 menos 0 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, então a amplitude é 1. Observe aí que ela também começa no ponto 1, beleza? Bem fácil, bem tranquilo, curtiu? Qualquer dúvida, mande aí a sua dúvida para mim no particular, me procure aí nas redes sociais e até a próxima aula. Valeu!